E o episódio de hoje é para você. Resiliência, quando a comunidade se levanta para empreender. Vem com a gente. Oi, pessoal! O episódio de hoje está mais que especial. E ele só é possível porque conta com vocês, patrocinadores mais do que especiais. Maria Prado Beauty, que transforma a beleza única de cada mulher em autocuidado. E Atos Print Visual, que transforma qualquer ideia em algo concreto. Vocês vão gostar, então não deixa de acionar. Tá aqui embaixo, vai lá no link e acessa, porque você vai ver. Empreender com qualidade, empreender com a sua marca faz toda a diferença. Una Rio, que tem produtos voltados para uma beleza de skincare. Esse skincare que você acha que você não tem tempo, mas que quando você conhece os produtos da Una, você passa a entender que mesmo no dia a dia corrido de uma mulher, a gente consegue de forma simples e de forma única o cuidado que a sua pele merece. Pessoal, seja muito bem-vindo ao Escolhas com Diane Arraes. Nosso episódio de hoje é sobre resiliência. E falar sobre resiliência dá um prazer e aquece o nosso coração. A gente vai falar sobre uma comunidade que se reergueu. E reerguer não é só construir muros. Reerguer e reconstruir é mais do que tudo construir vínculos. Vínculos coletivos. Vínculos que constroem e dão novos nomes e novas histórias para a comunidade. Com muito prazer, eu estou recebendo aqui hoje Paulo Cavalcante, assistente social, sócio e responsável técnico da 3 Socioambiental, especialista em cidades, políticas urbanas e movimentos sociais pela UFRJ, MBA pela IBMEC também. E lá em Hermitage, o Paulo coordena o trabalho social, que incentiva trabalho e renda através da organização dos moradores da criação da Feira Parque Hermitage. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Alegria estar aqui. A gente ficou aguardando esse momento tão esperado, então hoje um grande dia para nós. E assim, o coração está aquecido. O coração está aquecido para muita coisa. Muita história boa que eu sei que vocês têm para contar de um trabalho maravilhoso. E com um prazer inenarrável também, gente, eu estou recebendo a Thelma. A Thelminha, artesã, moradora do Conjunto Hermitage, uma das primeiras a acreditar que a feira poderia ir além de uma banca. Que ela poderia ser um movimento. Esse movimento coletivo que vocês vão conhecer. Ela é a história viva da resistência. Obrigada, Thelminha, pela sua presença. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim, foi uma, como vou dizer, uma alegria, né? Ter conhecido a Diane, que é uma pessoa maravilhosa. E estar aqui hoje, para mim, é mais uma escada, né? Para chegar onde a gente pretende chegar. É isso, gente. Olha, eles já chegaram, a Thelminha tá falando onde se pretende chegar. Eles já chegaram muito longe, tá? E se você ainda não conhece a Feira de Parque Hermitage, você tá perdendo um grande programa do final de semana. Então a gente vai dar muitas dicas. O nosso canal vai passar um pouquinho do que é essa feira. Feira que agora eu estou frequentando, então digo isso como cliente da feira. E a gente vai contar um pouquinho mais... para ter todo esse sucesso, todo esse crescimento, a gente sabe que tem muito trabalho por trás e a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Paulo, eu queria entender um pouquinho sobre como essa história atravessou a 3, né? Como que ela atravessou o seu trabalho, como de fato ela te impactou também, porque é um trabalho que de fato tem resultado, é um trabalho vivo, é um trabalho muito dinâmico. E para quem está ouvindo, que não conhece a realidade de Hermitage, queria que você falasse um pouquinho como nasceu o trabalho social ali. O trabalho social de Hermitage, ele, até para nós da 3, ele é um divisor de águas. Então, estamos em todo o processo de aprendizado com esse trabalho. Algo novo para nós. A gente não tinha experimentado ainda esse momento de estimular empreendedores a ponto de ter uma feira. Então, isso para nós é algo que transformou a empresa também. Chegamos no Hermitage com uma missão bem específica. Vamos lá, tem um grupo de empreendedores, tem um grupo de corajosas e corajoso, né? Era um corajoso e várias corajosas. Várias corajosas. Reflete a vida como ela é, né, gente? Exatamente. Eu, como mulher, eu vou defender. Eu, como homem, também vou defender. Que bom. Então, nesse grupo, falaram, vai lá e estimula
a realização dessa feira, que era o sonho desse grupo. Então, chegamos com uma missão específica. Mas chegar no Hermitage é chegar a encontrar exatamente esse espaço de resiliência. É encontrar com pessoas resilientes. Então, para 3, chegar no Hermitage tem que chegar entendendo que local é esse, que território é esse, que pessoas são essas que nós vamos encontrar. Então, é necessário conhecer essas pessoas, conhecer essas histórias transformadoras de pessoas que sofreram na tragédia de 2011, né, Thelma? E perderam suas casas, receberam através do Estado novas unidades e que ali estavam recomeçando a sua vida. Então, é encontrar novas histórias e contribuir com essas novas histórias também. Assim, tem um processo de reequilíbrio comunitário, foi o que você falou. Quando você chega ali, você tem que conhecer as histórias. Não dá para você chegar no território do vizinho. Eu, por muitos anos, trabalhei com população em situação de rua. Público diferente, em que a área social acha que todo mundo sabe fazer o trabalho com população em situação de rua. E a gente fala sobre a questão do respeito. E aí, nos cursos que eu dava de capacitação para cuidadores que faziam um trabalho de abordagem, a gente falava sobre bater palma antes da gente chegar e abordar, antes de você acordar a pessoa, como você chega nessa pessoa, que você não pode pisar no papelão, porque na sua cabeça você tá ali, você acha que é um papelão. Mas o papelão, na verdade, ele limpou muito antes dele deitar, porque é a cama dele. Verdade. E assim, você entender esse cenário. Quando a gente fala de um público que recebeu as unidades, que são vítimas de uma tragédia, eu me lembro ao atuar com público e em tragédias, né, no Morro do Bumba, um rachadinho, às vezes, numa parede, é um pânico de uma família. Então, é preciso ter muita sensibilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conhecer o território, sobre essa sensibilidade que precisa ter, Paulo. Na empresa, né, a Atriz, nós temos uma perspectiva de trabalho que é não colonizadora. Então, a decolonialidade é algo que está embutido em nós. Perfeito. Então, a gente precisa chegar, primeiro, sabendo do que essas pessoas querem. Porque a ideia é chegar já trazendo uma solução. Quando é o contrário, a solução não somos nós que vamos trazer. A gente pode até contribuir para que eles já entendendo, porque já perceberam qual solução que eles querem, então a gente contribui de que maneira que essa solução vai ser alcançada. Então, primeiro a gente chega para fazer escutas, para conhecer. Então a gente tem que olhar no olho, a gente tem que fazer com que eles nos conheçam. Então, uma dificuldade do trabalho social é quando a gente chega no território e a pessoa não nos conhece. E aí eu costumo dizer para a equipe, nós somos os estrangeiros. Então a gente precisa respeitar esse lugar que a gente está chegando, a gente tem que calçar a sandália da humildade e deixar que essas pessoas nos conheçam. E também conhecer que histórias são essas, que interesse essas pessoas têm, o que essas pessoas gostariam de fazer. E chegando no Hermitage foi exatamente isso. O primeiro passo nosso foi fazer uma escuta dos síndicos, né, que são sempre o grupo que está ali mais crítico, que também tem... Que estão sofrendo também com a pressão dos moradores. Exatamente, que tem diversas expectativas quando fala que uma equipe de trabalho social vai chegar. Então, a gente fez essa escuta dos síndicos e os síndicos já falavam assim, no meu condomínio tem fulano que vende hortifruti. No meu condomínio tem lá alguém que trabalha com papelaria criativa. Não, a gente tem muita gente que faz comida, e comida é maravilhosa. E aí, a partir disso, foi juntando essas pessoas e nós fomos fazer um processo de formação. Processo longo. Durou bem longo. 5 meses? 5 meses, eu acho que foi. Processo de formação ainda dessas pessoas que foram pré-selecionadas, pré-candidatas a participar para instrução, para formação, mais ou menos isso? Exatamente. Então, fomos trabalhar uma formação empreendedora. Então, falamos sobre o que é uma feira, porque até então se falava muito que queria ter uma feira. Mas, de fato, o que é uma feira? Então, nós vamos falar sobre a feira, vamos falar sobre os produtos, sobre qual era o interesse de negócio de cada um. Então, a gente deixou de falar que a pessoa tinha ali um comércio para ter um negócio.
Então vamos trabalhar entendendo que você tem um negócio. Você é uma empreendedora, você é um empreendedor, então entenda o seu negócio. Então, para entender o seu negócio, você precisa saber sobre preço, venda, lucro, sobre marketing digital, porque hoje não dá para falar de negócio sem estar nas redes. Fizemos todo um trabalho de criação de identidade visual. Então, cada pessoa que, né, ao longo do curso foi produzindo ali, foram aprendendo, tiveram esse momento de ter as suas identidades visuais criadas, e foi o momento também que começou a se organizar o grupo de gestão da feira. Então não adiantava só ter os feirantes, a gente tinha que ter um grupo por trás, né? Que todo grupo que é montado, você tem que ter alguém, um grupo, 3 pessoas, 2 que seja, que te dê uma assistência. E a gente viu a necessidade de ter esse grupo que na época era uma comissão. Uma comissão organizadora. Gente, eu tenho que fazer um parêntese para falar para você aí de casa, né? Os políticos têm muito que aprender, né, gente? Gente, como os políticos têm que aprender. Um trabalho social que entre dentro de uma comunidade que já foi licitado e contratado para essa finalidade, ele chega não sabendo o que vai fazer. Ele sabe que ele precisa empreender, ele precisa cultivar os vínculos, as relações, ele precisa entregar um trabalho, mas ele chega fazendo escuta qualificada. E como os nossos governos ainda precisam aprender, né? E aí falo de maneira geral, né? Como os políticos ainda precisam aprender que quando eles chegam dentro do território, primeiro eles têm que ouvir, porque a solução ela está dentro da própria comunidade. E eles sabem resolver melhor do que qualquer estrangeiro colonizador, né? Que chegue com uma solução pronta e mágica, porque isso nunca resolveu, né? Então esse processo de escuta é fundamental. Então que a gente tenha mais políticos, né? Na nossa cidade, no nosso país, né? Que entendam que a escuta comunitária ela é necessária, né? Para fazer um trabalho. E esse trabalho não foi sucesso por acaso. Então assim, hoje posso ver pelo início da fala do Paulo, por que a feira está sendo um sucesso? Por que a feira está numa crescente? Porque ela começou num processo de construção coletiva real. Ela começou com escuta. Isso faz a diferença, né, Paulo? Faz muita diferença. A gente já experimentou alguns momentos e percebeu que não tem sucesso quando a gente chega com uma solução. Porque a solução pode não ser a que aquela comunidade realmente quer. E a gente fica com a ideia de que aquela comunidade precisa disso. Quem disse que ela precisa? É isso. Então a gente precisa passar por esse momento de escuta, de saber exatamente o que a comunidade quer. E quando se forma a comissão da feira, a gente está percebendo exatamente isso. O trabalho social tem uma equipe que faz a orientação técnica, mas já sai de cena nas decisões. Então quem está decidindo agora é a comissão. São os moradores que pensam a feira. Perfeito. Agora a gente consegue, através do trabalho dele, né, da 3, a gente consegue tomar decisões que antes eram tomadas por eles. Hoje a gente consegue resolver e a gente, assim, é difícil a gente que precisar, né, chegar em Paulo, assim, para uma decisão que a gente achava antes que a gente não conseguiria tomar. Hoje a gente consegue tomar uma decisão tranquila, a gente consegue ajudar os outros expositores de forma bem calma, sabe? Assim, foi muito bom essa parte da 3 ter chegado com a escuta, porque a gente precisa muito de pessoas que realmente queiram ouvir o que a gente quer falar, o que a gente tem para falar. Porque é muito fácil você chegar e falar, não, tá ali um problema ali, eu já tenho a solução, eu vou lá e resolve. Mas e o que a pessoa pensa sobre... Às vezes ela tem uma outra solução que pode ser melhor ou pode ser igual, mas de forma diferente. Thelminha tem aprendido isso na terapia. Fui pra terapia por conta do meu filho de 11 anos, porque eu acho que eu sei o que é melhor pra ele. Exatamente. Eu até continuo achando que eu sei. Mas, assim, tem que respeitar o outro como uma criança hoje, né, pré-adolescente, que tem os seus desejos, suas vontades, né? Claro que perpassa pelo limite, o meu perpassa pelo limite do cuidado, para que ele não se coloque em risco, para que ele seja provido, mas ele tem as opiniões dele que são completamente diferentes das minhas, e como fazer esse processo de respeitar o outro e saber que o outro vai tomar decisões, né? E que em muitas medidas serão diferentes das nossas, mas é um processo de aprendizado, porque eu acho que somos um povo colonizado, né? Então a gente
aprendeu que eu mandei você fazer e é assim que você tem que fazer. Então, desconstruir isso culturalmente dentro da nossa casa é difícil. Imagina na política, né? Numa construção de sociedade. Mas se a gente quer uma sociedade mais justa, né? A gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender, né? Que o nosso limite, ele vai acabando, mesmo que a gente ache que esteja certo, mas entendendo que o outro, né? Tem seus desejos, suas escolhas. Então, esse processo realmente é muito importante. Thelminha, queria bater um papo com você. Eu não queria dar um tom para essa entrevista, sabe? De nada do que foi para trás, sabe? Porque eu acho que a tragédia, eu acho que assim, a vitimização de tudo que aconteceu, eu acho que não é o propósito. O propósito aqui é mostrar resiliência. Mas queria que você resumisse como você chegou até aqui, né? Como você virou moradora do Parque Hermitage, de forma bem resumida para a gente falar assim, olha, achamos um caminho. E que caminho é esse que a gente está construindo? Conta para mim, Thelma. Eu, enquanto vítima, né? Eu nunca me coloquei nesse lugar, sabe? De pobre coitada. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, de pensar positivo. Sabe, eu sou muito pra frente, eu falo bastante. É verdade. Eu gosto muito de pensar no melhor. Eu gosto, e assim, acaba que até às vezes a gente tropeça no caminho e se decepciona um pouco, porque a gente sempre acredita no melhor de tudo. Mas eu sempre tive isso na minha vida, sabe? E teve um momento da minha vida que eu achei que foi pós-tragédia, que eu achei que assim, eu não tinha perspectiva de vida. Quando eu fui para a Fazenda Hermitage, eu fiquei, assim, encantada com o começo, né? Com aquele, era como se eu estivesse nascendo ali, naquele lugar. Pra renascimento. Mim, foi um renascimento ali. E dali, eu só tive coisa boa. Graças a Deus, eu sempre gostei de morar ali. É um espaço, assim, que o pessoal de fora tem uma imagem muito ruim da gente, mas é uma comunidade maravilhosa. Pessoas trabalhadoras, sabe? Então, pra mim, eu só tive... não tive, assim, nada muito negativo. A não ser as coisas do cotidiano, que isso é o que acontece. E chegar ali foi exatamente isso, renascer. É até interessante a Thelma trazer essa questão da imagem que se tem do Hermitage. Eu posso dizer, como alguém que circula diversos residenciais, diversos trabalhos sociais, que o Hermitage é um dos mais lindos que a gente tem. Então, é uma entrega, é uma obra que foi entregue, muito bem entregue, e que há um cuidado que os moradores têm pelo espaço, pelo local que é deles. Então, já se apropriaram ali. São jardins maravilhosos que a gente encontra no Hermitage. E quando a gente começou o trabalho da feira, algo que ficou muito forte foi: precisamos mostrar para Teresópolis, e não só para Teresópolis, porque hoje a feira alcança Petrópolis, Guapimirim, tem gente que vai indo para Minas e para na feira também. Verdade. Então, precisamos mostrar para essas pessoas que esse local é um local de resiliência, mas que não é um local perigoso. Sim, pelo de contrário. jeito nenhum. É um local familiar, um local para você, porque você pode tranquilamente levar a tua família, pode curtir. Então, assim, a gente quer tirar essa máscara, esse nome feio que ficou, né? Essa imagem feia que ficou da fazenda, porque as pessoas de fora acham que só o nosso bairro tem problemas. Todo bairro tem problema. Então, assim, é muito fácil você apontar o defeito do outro, mas você não olha o seu defeito. Então, a gente quer tirar isso da nossa imagem, porque a gente quer que a nossa fazenda seja um exemplo mesmo, um exemplo de como o Paulo disse, de resiliência, de pessoas que cuidam, e é o cuidado que a gente tem com a fazenda. A gente abraçou tanto essa oportunidade que a gente teve, que é nítido, né? As pessoas veem lá quando visitam. Olha, eu vou dizer, e aí eu vou pedir licença aí de casa, né, da Diane, host do podcast, né, e vai entrar a Diane, que hoje eu estou como subsecretária, né, de habitação do estado, e eu falo isso, né, onde a gente vai, Fazenda Hermitage, e esse empreendimento que foi entregue, e os outros 500 que serão entregues, eu vou dizer que a organização que vocês têm ali, a gente não vê no estado inteiro. Né, do ponto de vista de manutenção predial. Vou parafrasear a Laura, né, que é liderança em moradia aqui na cidade, que briga pelas moradias. A Laurinha fala assim: o povo de Teresópolis é um povo muito ordeiro.
ela sempre usa esse termo, não como ordeiro no sinônimo de submisso. É ordeiro no sentido de cuidadoso, zeloso. E realmente o que a gente encontra em Hermitage, se tem alguém, algum louco, né, em Teresópolis, que está falando do que não conhece, está falando porque nunca esteve lá. Exatamente. Porque quem conhece Fazenda Parque Hermitage, quem tem conhecido o trabalho da feira, quer voltar. Pelo contrário, quem conhece os moradores dali, quer investir em trabalho social ali, quer que aquele lugar cresça, que ele se desenvolva. Então tem muita gente que fala por falta de conhecimento, né? Mas o povo padece por falta de conhecimento, é assim mesmo. Mas assim, se você for conhecer, e aí eu te convido a conhecer, a gente vai colocar aqui ao longo da entrevista, e no final da entrevista também a gente vai colocar as datas, né, da feira, para você ir lá experimentar aquele churrasquinho, para você ir lá experimentar uma das peças, né, que a gente tem várias peças lá feitas pelas nossas artesãs, e vocês vão entender. Caso vocês tenham falado mal, vocês vão para a rede social para falar assim, olha, tô vindo aqui, vão fazer propaganda de Parque Hermitage, que inclusive saiu agora, na última semana, do Doce Encanto de Terê. A gente ficou surpreso. Nós ficamos muito surpresos. Eu conheci a pessoa, estive com a pessoa, e a pessoa está encantada. A gente já tem algumas reuniões marcadas para falar sobre o desenvolvimento da feira. Então, assim, ela amou a feira, fez uma divulgação maravilhosa. Foi. E é isso, gente. Quando o trabalho é feito, fala igual minha avó. É de boca, né? Isso aí, o boca a Vocês boca. pagaram patrocínio para feira? Não, né? Foram lá de boca, o trabalho foi crescendo, e aí os grandes canais da cidade, com um número enorme de seguidores no Rio, todo mundo conhecendo a feira do Parque Hermitage, né? Isso é fruto do trabalho de vocês. Mas queria falar um pouquinho nesse momento, Paulo, sobre essa organização. Quais foram os maiores desafios em transformar essa vontade? Porque essa vontade a gente vê na fala da Thelma, né? Na sua fala, quando a gente conhece cada empreendedor que está ali, a gente sabe dessa vontade. Mas, assim, transformar isso em estrutura, em continuidade. Fala um pouquinho dos desafios também. Os desafios foram muitos, ainda tem alguns desafios. A gente teve um desafio maior, que foi de conseguir fazer com que o grupo se reunisse e se entendesse como grupo. Eu acho que isso é um desafio para o trabalho social, fazer com que crie essa identidade de grupo. Hoje já se tem essa identidade porque as pessoas, a gente falou com os empreendedores. Quem vai falar da feira são vocês mesmos. Não dá para esperar que outras pessoas já cheguem aqui no primeiro dia e falem da feira. Então você tem que mostrar que isso é um sonho, sonhado junto. Um outro desafio que nós encontramos foi em relação ao espaço onde acontece a feira. Verdade. É um terreno, um espaço que é lindo, um pomar maravilhoso, que estava ali subutilizado. E que havia um interesse de ocupar aquele espaço de forma cultural, de forma empreendedora, de forma que houvesse encontro dos moradores e também pudesse receber pessoas de fora. Então, esse terreno também foi um desafio. Mas teve um desafio que é de trabalhar a consciência empreendedora, né? O conhecimento empreendedor. Em alguns momentos a gente precisou de forma mais rude entrar, e aí a gestão da feira teve que assumir esse papel também, entrar e falar assim, tá fazendo errado. Mas não tá fazendo errado e sai. Tá fazendo errado, vamos pegar aqui na mão. Vamos aprender, né? Vamos aprender. Essa semana eu tive uma reunião e falei, o serviço social, ele é o serviço social que a gente precisa pegar pela mão em alguns momentos. A gente pega pela mão, vai ensinando e depois, vai com vocês. Exatamente. Em alguns momentos tem pessoas que não, você já vê que a pessoa está imbuída de autonomia, então você não precisa ficar tanto tempo. Então a gente precisou também dedicar mais tempo e trabalhar esse desafio mesmo. Mas hoje dá para perceber que estão muito mais autônomos. Muito mais autônomos mesmo. E um desafio que ainda persiste, que é esse da imagem do Hermitage. Mas que isso está sendo transformado. Esse podcast é para isso também, para contribuir nessa mudança de imagem. Já viu um retorno positivo, a gente já viu que a gente está quebrando esse estigma, né? E a gente quer isso, cada vez mais a gente ter reconhecimento, as pessoas reconhecerem que ali é um lugar
para você visitar, para você ir, não tem que ter medo, né? Assim, quando uma comunidade ela se organiza de verdade, ela muda destinos, não tem dúvida disso. Com certeza. E ela tem mudado destinos de muitos empreendedores ali, eu pude conhecer a grande maioria. Queria que você falasse um pouquinho sobre os produtos que a pessoa pode encontrar na Feira Parque Hermitage. Ali a gente tem uma variedade bem grande, entre comidas, né, tem vários expositores que têm comidas. Temos artesanato, tem Gente, brechó. falar de comida, eu vou fazer um capítulo à parte. Uns salgados deliciosos e vou dizer, uns doces que você não encontra em confeitaria nenhuma. Você vê a qualidade do produto. Sim. Isso faz muita diferença. Uns doces diferentes. Gente, é doce de fine. É doce, uma coisa que você não encontra em qualquer lugar, Verdade. que é exclusivo da Feira Parque Hermitage. Verdade. Inclusive, Diana, a gente, durante o processo de formação, teve os momentos em que os empreendedores da área de alimentação, todos, na verdade, tiveram que ir fazer demonstração de produtos. Ai, que Sim, bacana. Conta um pouco dessa experiência pra mim. Foi, todos verdade. eles tinham que levar, né, Tinham Tom? que levar. A gente fez um dia, né, para fazer essa demonstração. Eles levavam o produto deles, né, o salgado, o doce, a cocada, e a gente fez essa tipo curadoria, né? Tem a uma curadoria. E foi feita com cada um dos expositores que faziam comida. Além da curadoria, no processo de formação, uma das nossas instrutoras, ela também é da área de gastronomia. Ai, que bacana. A Adriana é o nome dela. E aí, por diversos momentos, ela fazia experimentação, observava a forma de apresentação dos produtos e ia dando as dicas de como que era possível melhorar. Mesma coisa foi feito com artesanato. Então, artesanato que precisava ter um refino maior, isso tudo foi trabalhado. Sim. A gente também, pensando que uma feira precisa muito ter artesanato. Então, veio do trabalho social os cursos voltados para a área de artesanato. Gente, a importância do trabalho social, né? Para Nossa, incentivar. Bota o empreendedor lá na frente. Exatamente. E porque se percebe que há vocação artesã. Percebe que há vocação também para a culinária. Então, a gente vai lá e fala assim, a gente precisa só refinar aqui. Vocês já estão trabalhando, mas a gente tem como refinar, então vamos refinar. Porque o cliente, quando chega, ele quer ver um produto bonito, ele quer experimentar o produto e ele tem que estar saboroso. Não é só a beleza, mas tem que estar saboroso também. E, principalmente, tem que ter um bom atendimento. A gente também teve treinamento sobre isso. Sobre o atendimento ao cliente, como chegar, como abordar, Agora o que tá falar. explicado que eu cheguei na feira e levei tudo da feira. Agora tá explicado. O pessoal já estava formado na lábia de vendedor e todo mundo ali. já Não tem ninguém afiado. brincando na feira. Tá A formação não certo. acabou não, tá? A gente tá num mês... A feira faz 1 ano agora. Dia 30 de novembro. E em comemoração nós estamos fazendo um mês de trilha de conhecimento com o Sebrae. Que bacana. Trilha de Então, conhecimento o Sistema com o Sebrae. S também está inserido em toda essa formação. Sim, começou quarta-feira agora. A gente já teve o primeiro curso, né? Que foi sobre vendas, precificação, e foi muito proveitoso, muito bom o curso. Foram, assim, o instrutor, o professor lá, ele é muito explicativo, muito dinâmico. Gente, que bacana. Nossa, muito bom. E vão ser 4, né? 4 quarta-feiras que a gente está fazendo. Gente, vocês... Tivemos também, antes disso, o curso de bombeiros. A gente teve o curso, o pessoal da feira, a 3 trouxe pra gente também esse curso de bombeiros, que foi essencial, porque ensina a condução, primeiros socorros, qual tipo de extintor usar, que a gente nem sabia que tinha vários tipos, para água, né, que é eletricidade, tem para pó químico, que é o de fogo, tem o de fluido, né, que é óleo quente, que é o que a gente trabalha lá. Então, assim, foi muito bom esse curso também. Gente, muito bacana. Vamos lá, a gente falou das comidas. Sim. Artesanato, o que tem de artesanato lá? Vamos divulgar artesanato, a feira. a gente tem bastante coisa. Tem tem a dona Sueli, que ela faz decoupage. Tem a minha,
né? Que é a minha Gente, área. Thelminha Estúdio, vocês não têm ideia. Por favor, Você vai pra lá. Se conhecer. você levar criança, então, pra barraca da Thelma, você sai de lá falida, porque você vai comprar. Porque, assim, é toda uma proposta. Quando a gente pensa a gente comprar uma coisa na feira, a gente pensa assim, tô indo comprar na feira, vou comprar... Não, é produto de qualidade, é produto inteiramente bem acabado. Você não pega um produto, eu comprei só pra ajudar. Não tem nada a ver com isso. Você vai porque você quer consumir aquele produto, né? Inclusive, as minhas encomendas pro final do ano vão ser muitas, porque todas serão no Thelminha Estúdio. Isso aí eu já tô obrigada, falando no ar. agradeço. Porque, assim, chega final do ano, né? A gente tem muito presente pra dar. A gente que trabalha com empresa, aí tem equipe, tem tudo. Gente, e assim, o trabalho da Thelminha é impecável, mas vamos continuar a divulgar todo mundo. Thelminha, vamos Isso lá. aí tem, a gente tem crochê também, né? Maravilhosas peças de Comprei crochê. também. Tem, deixa eu tentar lembrar, é tanta gente. Tem brechó. Tem um brechó. Tem brechó. A gente tem doces em compota, que é a Denise também, ela tem doces de todos os tipos. Remédios fitoterápicos, né? Que ela tem também. Pano de prato, tem vaso feito pelas artesãs também. É uma infinidade de produtos. Vamos lá, tem a feira na sua feira raiz, porque tem os legumes, Tem as legumes, verduras. exatamente. E Tem tudo o sem pastel e o caldo de agrotóxico. cana. Tem o pastelzinho com caldo de cana, que é o típico de feira. A gente tem, pessoal, a barraca que tem doces, tem bolo. Tem a barraca da bebida, que vende todo tipo de bebida, né? Com churrasquinho Com também churrasquinho do do lado. Tem cachorro quente, a gente tem cachorro quente, hambúrguer, né? Que é E sempre tem Cláudia. atração musical. Sempre. Então, é aí que eu queria chegar. Aí eu queria chegar porque vocês estão inovando, gente. Eu tô vendo que vocês estão investindo mais na parte cultural agora. Porque, assim, não é um lugar só para você ir na feira, comprar e ir embora. É um lugar que vocês agora estão expandindo e proporcionando para que as pessoas fiquem na feira. Ir na feira, aproveitar a feira, sentar, ouvir uma boa música. Fala um pouquinho dessas propostas culturais aí. As propostas culturais, inclusive, surgem de perceber o que está rolando na cidade. Então, quais são as melhores atrações que tem na cidade, que movimenta o público e o que gera esse engajamento do público. A feira desse mês, por exemplo, vai ter um grande baile charme. Vai ter um baile charme. Turum, Exatamente. todo aquele passinho. Gente, assim, o baile charme, eu vou estar viajando. Ai, que Mas pena, assim, que o pena. baile charme, eu tenho certeza que vai ser sucesso e vocês vão repetir porque eu quero ir no baile charme. Né? Aquela coisa, né? Todo aquele glamour da década de glamour. 90 que a gente, né, que não tem mais hoje em dia, gente. Não tem. Então vai ter baile charme. Vai ter baile charme, vai ter oficina, né? Porque vai ensinar a fazer os passinhos também. Vai ter oficina. O grupo vai Meu ensinar Deus. a fazer os passinhos, a dança. Vai ser bem legal. Sim. E aí se percebe exatamente quais culturas, né, a população tem consumido. Quais são os tipos de música, não só música, mas também quais oficinas é possível desenvolver durante a feira nesse aspecto da cultura. Então, a gente tem trabalhado uma questão de raiz, trazendo a cultura preta, e que tem inovado, que é uma feirante que faz tranças ali na hora. Verdade, eu Linda, tinha esquecido linda. O dela. trabalho dela é lindíssimo. Ela entrou como convidada para a feira, né? E agora ela já é uma feirante fixa, porque ela se apaixonou pelo lugar, como todos que chegam lá, né? Se apaixonou pelo lugar, se apaixonou pelas pessoas e hoje ela agrega muito valor à nossa feira. Agrega muito. Não, você vai pra feira e ainda sai pronta de lá, Já né? sai Você pronta. sai pronta pro baile charme. Já sai pronto para o Né? baile charme. Você já chega vai ali e já resolve também. Essa questão cultural, assim, é algo bem, eu acho que assim, bem interessante. Porque vocês estão agregando muito valor e isso eu acho que é exatamente o ponto-chave. Para desmistificar aquela ideia, se é que alguém ainda tem essa ideia, né? De que Hermitage, eu acho que não é um ambiente familiar, será que lá é perigoso, né? Sim. Gente, eu brinco que, assim, Hermitage, dentro de Hermitage, a gente tem o grupo, né, de operações ali da Polícia Militar. Sim. Então, assim, é um lugar seguro, é um lugar que, como qualquer outro lugar da cidade, vão ter os seus problemas sociais, mas é um lugar super seguro, né, sem grandes problemas e o que precisa é de gente para somar.
Exatamente. Né? O que a gente precisa é que mais empresários talvez olhem para a Hermitage de forma diferente, que as redes sociais da nossa cidade, né, comecem a cobrir os eventos de Parque Hermitage, dando a visibilidade que merece. Fala um pouquinho da localização de Hermitage, Thelminha, para mim. Onde fica Hermitage? Eu gosto de Teresópolis e queria uma opção legal para mim. Quero conhecer a feira. Como é que eu faço para chegar quem não é da cidade? Não tem segredo. A feira, ela se encontra na Hermitage, né? Na Rua da Hermitage, entre as BRs, que é a referência, né? E a gente ainda tem uma grande referência, que é o Francis Center, que é um conjunto de lojas, mercado, que tem um Flor da Posse que todo mundo conhece. Então, assim, é bem fácil de chegar, né? Eu acredito que essa proximidade com a BR ajuda quem quer chegar na feira, porque na hora que você está ou passando na BR ou atravessando, você já vê a feira montada. E a feira é belíssima porque tem um colorido. Então, você já consegue ver as cores lá, que já traz uma alegria, inclusive. Passando na rua já dá para ver. Exatamente. E é interessante falar dessa questão do empresariado, de apoiar a feira, porque a feira precisa disso. Inclusive, tem espaço para que pessoas possam apoiar. Seja anunciando a feira, seja tendo interesse de levar um produto também, né, diferenciado. Porque quando a gente fala de Hermitage, nós estamos falando de, por enquanto, mais de 1.600 famílias. Só de Hermitage. Que serão mais de 2.000 famílias só em Hermitage. Só em Hermitage. Exatamente. Então, assim, a gente é um bairro em crescimento, né, com grande potencial. Então, assim, é interessante pra gente, ótimo. Mas é muito interessante para quem quiser chegar também, para agregar valor, né, para somar com a gente. Porque ali é um campo de oportunidade, né? Então, assim, quem quiser chegar junto, patrocinando, divulgando, só vai ter a acrescentar. Não tem nada a diminuir. Tem uma frase de Paulo Freire, né, que diz: é preciso ter esperança do verbo esperançar. E eu acho que é exatamente isso, né? Esse episódio foi sobre resiliência, sobre uma tragédia de 2011 que levou, né, a vida de muitas pessoas da nossa cidade, que ceifou a esperança de muitas pessoas. Aí a gente garante, enquanto política pública, que pelo menos a moradia, que é o direito básico do ser humano, seja garantido, seja restabelecido, mas não basta ter moradia se você não reconstrói, porque aí é reconstruir os vínculos, porque, né, vieram pessoas de comunidades diferentes, pessoas que não se conheciam, pessoas que moravam em casas e estavam acostumadas a viver num ambiente diferente, a ter quintal, a botar uma corda para fora. Então, assim, só de você adaptar, sair de uma casa, ir para um apartamento, de repente ter vários vizinhos, né? Cada vizinho com a sua dor, cada vizinho do seu jeito, né? Porque tem vizinho legal, tem vizinho chato em qualquer lugar. Sim. E vocês aprenderem a reconstruir, é preciso muita esperança para isso, né? É preciso esperançar. Então, acho que a Thelma representa isso, né? Para a nossa cidade, né? A gente vem, sim, de um movimento, de uma tragédia, de algo que foi um capítulo muito difícil da cidade, que ainda não foi encerrado. Né? Quando a gente fala dessas 500 novas unidades que vão chegar em Teresópolis, meu Deus, mas são mais 500 pessoas morando ali, como é que vai ser isso? Vai dar confusão. Na verdade, são 500 pessoas que ainda não tiveram esse direito restabelecido, né? Que estão há 14 anos aí aguardando, né? Mais de 14 anos esperando, né? Que esse direito seja restabelecido. E é preciso esperançar, gente. É preciso trazer esses novos moradores para essa realidade, e a gente tem feito isso já, né? Colocado os novos moradores, já para conhecer os moradores que já lá estão, para entender as regras de funcionamento, mas para entender que ali tem alegria, ali tem muito amor, tem muita gente do bem, né, Thelma? Sim, com Fala certeza. Um pouquinho, a gente sabe que tem muita coisa difícil, mas vamos falar dessa gente do bem de Hermitage? Sim, vamos. Ali a gente tem pessoas de várias, né, várias opiniões, mas assim, a gente tem os síndicos, vou dar um exemplo aqui, que são pessoas que, assim, enquanto feira, enquanto moradores, eles estão apoiando muito a gente. Eles fazem o que podem e o que não podem para poder manter e para melhorar o espaço, né? Como comunidade, ouvindo as pessoas, procurando soluções. Então, assim, o grupo lá de
de síndicos, né? Eles são um grupo, assim, que entre eles também, eu acredito que eles são bem unidos, sabe? Os síndicos são maravilhosos, cada um de um jeito, cada um com sua personalidade, mas assim, eles brigam por esse espaço, né? Eles brigam assim, não é qualquer pessoa que entra ali não vai fazer bagunça no meu condomínio não. Né? Eles estão preocupados já com os nomes dos próprios, porque aqui é um jardim, aqui todo mundo tem nome de flor, tem nome de rosa, e aí tá chegando um novo condomínio aí, a gente quer manter esse jardim florido, né? E a gente tem feito algumas reuniões, né, com os síndicos e tentando, eu acho que trazer essa tônica, ouvir quem já está no território, né, e saber que quem está chegando vai ser acolhido. Vai ser acolhido. Isso é importante, né? Até para quem está nessa esperança de, enfim, receber a sua unidade, sua casa, tão sonhada casa, de saber que vai ser acolhido. Ir lá no Hermitage, acredito que isso, para quem é um estrangeiro, que eu moro em Petrópolis, aí fui trabalhar no Hermitage, posso dizer que fui muito bem acolhido. Então há essa abertura para te abraçar, para te fazer se sentir em casa. Isso é um diferencial. Eu acho que é isso que define a Fazenda Hermitage. A gente, independente de quem chegue, a gente primeiro acolhe para depois procurar a saber o que a pessoa quer. Mas a gente já chegou na porta, entra, vamos tomar um café e vamos conversar. É o que acontece sempre lá. Thelminha, quando que acontece a feira? A feira a gente vai ter a edição agora, que é dia 8... 9 e 10 de novembro. Né, no sábado e domingo agora. 9 e 10 de novembro, mas esse episódio está gravado, né? Você aí de casa, quando você fala, mas já passou. Não vai passar a sua oportunidade, vai ter outra oportunidade. E aí depois? Aí depois a gente vai ter 2 em dezembro. Que Perfeito. É no começo, o segundo domingo, que acho que é 13 e 14, e depois 21 e 22, não é isso? Exato. Próximo do Natal para garantir os presentes. Então, é isso que eu tô falando. Então, dá tempo de concorrer a Black Friday, dá Com tempo certeza, de ver promoção de Black Friday dá na feira, dá tempo de encomendar, porque às vezes você vai lá na feira, caramba, adorei, quero 20, que foi o meu caso, tá? Quando eu fui lá, eu quero mais. E aí você pode deixar a sua encomenda chega, tá, gente? Garantido, embrulhadinha, tudo perfeito no dia e na hora certa. Sim. Então, você ainda pode aí se organizar, a gente vai deixar nos links aí do Escolhas, né? As datas da feira. Eu vou aproveitar, vou fazer um anúncio de primeira mão, que nem vocês sabem ainda, mas já vou anunciar que no dia 8 de janeiro a gente vai ter uma grande ação social em Hermitage. A gente vai levar o RJ para todos. Nossa, para a Hermitage. Se eu te falar que toda feira tem alguém que pergunta do RJ para todos. RJ para todos. Toda então já tô de alguém. antemão, ó, spoiler para você aí de casa, dia 8 de janeiro. Então, todos os moradores de Hermitage, todo mundo ali da região vai poder acessar a RJ para todos, tirar documentação, o pessoal que quer casar, resolver logo, gente que tá enrolando para casar, casa logo de uma vez, porque vai ter documentação para casar, encaminhamento para vaga de emprego, enfim, muitos e muitos serviços da RJ para todos do governo do estado já está garantido para o dia 8 de janeiro. E aí eu acho que seria bacana depois a gente tentar organizar talvez uma edição especial da feira. E a gente tentar botar a feira junto com o RJ para todos, porque eu acho que a gente vai criar aí um grande movimento, né? E cada vez mais mudar esse capítulo, né? Se que tem alguém que ainda fale, de Hermitage, falar bem falado. Falar conhecendo os produtos, os serviços, a política pública entrando. Essa é a ideia de Hermitage. É interessante até esse anúncio para janeiro, porque esse mês é aniversário da feira. Sim. E a feira surgiu num dia do RJ para todos. Foi verdade. Nossa, verdade, eu tinha esquecido. Sério? Então vamos comemorar esse aniversário. Aí, foi mesmo. Então vamos lá. O que vamos né? garantir pelo Escolhas? Vai ser pelo Escolhas. A gente vai garantir o bolo de aniversário no dia da ação. Nossa, maravilhoso. Então vai ter um grande parabéns. Aí. Tá? O Escolhas vai apoiar dando um grande bolo. E a gente vai cantar um grande parabéns em Hermitage, né? A gente vai convidar todos os novos moradores de Hermitage. Vamos fazer uma grande ação com uma festa de aniversário. Combinado? Combinado. Com a feira? Então teremos, gente, é isso, gente. A gente aqui nos Coisas, a gente gosta de festa, a gente gosta de comemorar. Quem sabe a gente consegue pra esse dia levar baile charme pro dia do parabéns. Olha aí, olha aí. Fechou. Resumo, gente, aqui tudo acaba em festa.
tudo acaba privilegiando e prestigiando as grandes escolhas, né? Grandes escolhas que Thelminha faz todos os dias, né? Porque pra Thelminha estar aqui dando entrevista, essa hora que tá aqui, porque a gente grava de manhã, tá, gente? Cedinho. Então, assim, é muita coisa que ela teve que organizar em casa, dar conta de filho, dar conta, né? E o Paulo, que tanto fez por essa feira, tanto tem feito um trabalho magnífico da empresa, também, né, se deslocou em agenda, mas é porque a gente acredita no trabalho, Com né? certeza. Thelminha, quero que você mande um recado para quem tá em casa, não sabe o que fazer, não sabe empreender, acha que não consegue. Eu faço isso, mas eu faço só aqui para casa mesmo, mas que às vezes pode ser um refúgio, algo para sair de uma depressão, algo para trazer renda que precisa para dentro de casa. Manda um recado para essa mulher que está desacreditada. Eu costumo dizer que empreender nunca é fácil. É bem difícil mesmo. Então, assim, mas o medo, ele pode te paralisar. Mas no meu caso, eu usei o medo para me impulsionar. Não tem aquele ditado, tá com medo? Vai com medo mesmo. E assim, invista, se tem uma coisa que você pode investir, que hoje é uma coisa que é de fácil acesso, é conhecimento. Nunca deixe de aprender. Eu tenho 30 anos, tenho 50, tenho 80. Não. É aprender, conhecimento nunca é demais. Isso ninguém tira de você. Então, assim, tente conhecer e tenha teu pequeno negócio dentro da tua casa. Tenta mudar essa cabeça, sabe? Muda. Eu faço só isso aqui, eu não trabalho. Não, isso ali é o seu trabalho. Você tem que ver aquilo ali como o teu trabalho, é o teu negócio. Daquilo ali, aquele pequeno sonho, ele pode se transformar em uma coisa muito grandiosa, né? Porque teve muitas pessoas que começaram disso aqui. Hoje já estão enormes. Então, assim, se eles conseguiram, eu também vou. Então, é isso. Consegue, tenta. Só começa. Começou hoje. Começa e vai com medo mesmo. E vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo. É isso. Não deixa de ir, né? Não deixa de ir. Desistir não é opção, né? Eu sempre costumo falar que desistir não é opção. Entre trancos e barrancos, a gente vai indo. É isso. Paulo, queria que você se despedisse da gente, mandando um recado também sobre a importância. Às vezes o trabalho social, ele é muito descredibilizado, né? Por muitos as pessoas ficam muito preocupadas com a obra, né? Com a obra, com o tijolo, com essa entrega, porque é o concreto, é o que você toca. Visível, mas quando o trabalho social consegue dar concretude, fala um pouquinho sobre isso para quem ainda não conhece o trabalho social. E aí é interessante falar isso, né? Porque a obra tá sendo entregue ali. O trabalho social é mais silencioso, porque ele vai trabalhando pessoas. E trabalhar pessoas depende do tempo da pessoa. E o trabalho social precisa respeitar o tempo de cada um. É necessário valorizar o trabalho social, principalmente por conta do que se vai colher ali no futuro, na frente. Eu costumo dizer que o trabalho social, enquanto está sendo executado, a gente não vê grandes coisas. Mas 1 ano, 2 anos depois, quando a gente volta, a gente consegue perceber o quanto essas pessoas evoluíram, quanto elas cresceram, fizeram boas escolhas a partir de orientações que o trabalho social traz. Então, há uma necessidade de se valorizar essa ação silenciosa do trabalho social, que em alguns momentos não é tão valorizada, mas que traz bastante frutos, né? Traz ali, de forma concreta, algumas realizações para as famílias, principalmente, que é o foco do trabalho social. E deixar um recado de que é possível acreditar nos sonhos. Eu sempre digo, né, quando a gente vai começar a atividade, trabalho social é sonho. Qual é o seu sonho? A gente está aqui só para estimular ele. O sonho você já tem, então a gente só vai empurrar. Isso ninguém vai te tirar, tá ali. Exatamente. Precisa só de um estímulo. Quando o estímulo chega, aí tua cabeça explode, porque aí tu pensa assim, agora eu consigo fazer qualquer coisa. Gente, eu vou te dizer, parece demagogia barata e não é, né? Aí a gente vai parafrasear a Xuxa agora, né? Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Exatamente. E a gente vai lá e, né, eu como garota, né, que fui, né, imitava as paquitas e tava lá, lua de cristal que me faz sonhar. E assim, a feira é a concretude disso.
É você entender que aqueles sonhos que estavam adormecidos, alguns que nem existiam mais, né? Hoje você vê aquela feira funcionando, impulsionando pessoas que vocês não conhecem, indo na feira, divulgando a feira de vocês, é porque tá dando certo, é porque foi um sonho que todo mundo sonhou junto e essa realidade, esse sucesso que é hoje. Né? Queria só, né, falar também que destacar da importância dos agentes públicos que acreditam no trabalho social. Não sei nem se eu posso falar. Pode né? falar sim. E assim, o governo do estado, ele acreditou, então quando a gente iniciou o trabalho, entendeu a importância do trabalho estar ali, inclusive de destinar mais recurso. Então, isso foi importante para a maturidade que a feira tem hoje. Porque é isso, né? O trabalho precisa de recurso. O ente público, quando entende, vai e destina. Então, dizer isso, né? Da importância dos agentes públicos, né? O governo do estado, a Caixa Econômica, por acreditarem no trabalho social, por incentivar que o trabalho seja diferenciado e nos colocar, né, tanto eu quanto outras empresas, desenvolvendo essas atividades. E assim, o sucesso de Hermitage hoje é porque esses agentes públicos acreditaram e acreditam na gente, ainda. Eles acreditaram nos nossos sonhos, né? É isso. Eles sonharam junto com a gente. É uma união de forças, né? E é isso. O governo do estado hoje, ele atua pra gente. Então é isso, é acreditar em gente. É acreditar que a gente não pode só levantar tijolo se quem vai habitar o interior desses tijolos são pessoas, né? Pessoas com sonhos e que desejam, dentro do seu território, pertencer. Né? Porque não basta você morar, porque morar a gente mora em qualquer lugar, gente. Né? O Airbnb, o Booking tá aí para isso. Você aluga, você vai lá, você mora. E pertencer. Né? E fazer parte daquele espaço e acreditar que você faz parte. E quando você faz parte, você acredita. Quando você acredita, você transforma. Então, essa é a ideia, eu acho, que o governo do estado tem trazido para a Hermitage. E essa é a ideia de vocês, empreendedores da feira, síndicos de Hermitage. Então, assim, um agradecimento. E o Escolha está fazendo parte disso. A gente quer fazer parte disso. A gente quer que essas boas escolhas se tornem boas práticas, merecedoras de muitas premiações na nossa cidade. Então, parabéns para a empresa que acreditou e que sonhou e que faz muito além do que está no papel, eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Porque tem um brilho nos olhos, né? A Luciana, que está lá como assistente social, né? A gente tem muita gente aí para poder lembrar, mas agradecer pela presença de vocês, pelo tempo precioso de vocês de estarem aqui com a gente e vamos embora comemorar esse 1 ano de feira. Vamos comemorar. A gente agradece porque ganhar espaços e espaços de mídia, o podcast que já está tão falado. Gente, olha aí, hein? Ontem mesmo a gente teve, a Luciana colocou lá no grupo da feira um link de um podcast teu. Aí ela falou que tá assistindo, que ela acompanha. Eu já assisti alguns também. Gente, quem puder, assiste. É muito bom. Olha aí, gente, um fazendo jabá pro outro. É isso aí. É comunidade que se fortalece. É Teresópolis crescendo com boas escolhas. Gente, obrigado pela presença de vocês. Nossa, a gente que agradece. Muito obrigado pela presença. Você aí de casa, com certeza, se inspirou mais uma vez. Você se inspirou nessas histórias, né, maravilhosas, mas não basta se inspirar. Tem que levantar, tem que ter movimento. Então, levanta aí de casa, vai pra feira do Parque Hermitage, vai dançar charme, vai conhecer as propostas culturais, vai comer coisa gostosa, vai lá. E você que tem desejo de empreender e não sabe como, vai lá para aprender também, que com certeza eles vão te acolher, vão te ensinar, porque o coração deles é enorme. Muito obrigado pela audiência até aqui. Um beijo grande no coração de vocês.